Que alegria estarmos mais uma vez juntos. Como alegra o meu coração poder estar juntamente com você nesses momentos complicados como esse que nós vivemos. E falando em momento complicado, hoje eu quero olhar com você um trecho, um texto de um dos profetas, um profeta maior, que foi um trecho redigido quando Jeremias vivenciava momentos tão conturbados, mais conturbados do que esse que nós vivenciamos. Você, com toda certeza, já ouviu, já conhece, já pelo menos ouviu ser mencionado o nome desse grande profeta, que escreveu 2 livros, deixou 2 livros para a gente. Um que recebeu o seu próprio nome, Jeremias, e o outro, Lamentações, que foi escrito por ele também. Eu quero olhar com você um trecho de Lamentações de Jeremias, e eu confesso para você que eu nunca antes havia compartilhado um texto desse livro numa palestra, numa mensagem, mas hoje nós vamos juntos compartilharmos. É interessante que Jeremias, ele vivenciou aqueles últimos momentos que antecederam o cativeiro da nação de Judá. Israel já havia sido levado há aproximadamente 120 anos, e aqui estava Jeremias, aquele mensageiro rejeitado pela cidade de Jerusalém, pela cidade de Judá. E ele foi contemporâneo, em parte, também de Daniel, que nós conhecemos muito bem, que foi levado, na verdade, em cativo pelos babilônios, foi levado à Babilônia. E é importante que você entenda que os relatos ali em Lamentações de Jeremias, ele se passa na 3ª invasão da nação babilônica de Nabucodonosor, ali a cidade de Jerusalém, que deu por volta do ano 586 a.C. E ao todo foram 3 invasões. 3 invasões. E a última foi essa, que acabou resultando nesse livro chamado de Lamentações, que é um livro escrito em forma poética, e uma poesia muito refinada é encontrada nesse livro. Mas a primeira invasão se deu em 608 a.C. É importante a gente contextualizar um pouquinho com a história, aqueles fatos narrados nas Escrituras. Foi no reinado de Jeoaquim, que na verdade chamava-se Eliaquim. Mas o faraó Neco, depois de ter matado Josias, vai lá e invade e destrona totalmente o Jeoacás, que era filho de Josias, e coloca o seu irmão Eliaquim no seu lugar e muda o nome dele para Jeoaquim. E foi ainda nesse período de Jeoaquim que acontece a primeira invasão do Império Babilônico. Aquele grande império, um grande poder bélico, invade Jerusalém, e nessa primeira invasão, Jerusalém, Judá passa a ser vassalo do rei Nabucodonosor. Ou seja, em outras palavras, ele tinha que pagar impostos à Babilônia. E eram impostos pesados. A segunda invasão acontece em 598 a.C. E a terceira invasão
onde nós olhamos no livro de Lamentações os relatos narrados, o estado em que se encontrava Jerusalém, totalmente destruída, aconteceu em 586 a.C. No seu livro, esse profético Jeremias, não é? No livro que recebe o seu nome, ele narra, ou melhor, ele adverte a nação de Judá a respeito da destruição iminente por causa da desobediência deles. E era como se fosse uma voz dissonante, porque apesar de ser usado por Deus para levar a mensagem, era ignorado pelo povo e pela corte. Já Lamentações vai nos apresentar aquele momento triste, caótico, que se encontrava a cidade de Jerusalém depois da terceira destruição, da terceira invasão da mesma, que foi destruída totalmente, totalmente destruída. Mas, em meio a todas essas lamentações de Jeremias, porque o livro tem 5 capítulos de lamento, de tristeza. Falta só molhar as páginas da Bíblia com o choro, com as lágrimas, porque são lamentos e lamentos. Em meio a toda essa lamentação, nós olhamos um trecho do capítulo 3, belíssimo. Um trecho que fala de esperança, em momento de desesperança. Nos ensina a ter esperança em meio à desesperança. Eu quero que você olhe comigo esse texto. No capítulo 3, os versículos 21 ao 25. Vamos ler juntos. Olhe comigo. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É muito interessante que quando você olha esse capítulo 3, você vê lamentos, tristezas, desolação, pela destruição que havia tomado de conta de toda aquela cidade. E, nesse momento, Jeremias abre um parêntese e fala dessa esperança, de ter esperança em meio à desesperança. E para termos esperança em meio à desesperança, primeiramente, lembre-se do Senhor. É exatamente isso que ele faz quando ele relata nesse verso 21, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Só há um que pode nos dar esperança em momentos conturbados como esse. Esse é o Senhor. Não adianta nós buscarmos forças ou resultados, soluções na nossa força, na nossa capacidade, na nossa personalidade. Não. É no Senhor. É no Senhor que nós vamos encontrar esperança. Quando tudo parece não ter jeito. Quando tudo parece que vai dar errado, quando nós olhamos e não vemos saídas e não vemos soluções para os problemas que nos cercam. E olha o que é interessante, a palavra do profeta, ele fala
de uma forma direta. Graças ao amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Ao amor do Senhor. Não é graças ao seu mérito, não é graças às suas boas obras, não é graças ao seu esforço, não. É ao amor do Senhor. Isso nos mostra que nós dependemos muito menos de nós mesmos e muito mais do Senhor, Criador dos céus e da terra. Uma das grandes lições que eu aprendi nessa vida, e continuo aprendendo várias e várias, porque enquanto aqui nós estivermos, nós vamos aprender, é que o meu esforço, por si só, não produz nada. Eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. Não é pelos nossos merecimentos, mas é graças ao amor de Deus, e foi o amor de Deus por aquela nação, da qual viria o Messias, que ainda foi preservado remanescente. E esse mesmo amor Deus tem pela igreja. Deus tem por mim e por você, por nós que fazemos parte da igreja de Cristo. E Ele fala, é esse amor, graças ao amor do Senhor que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Quando nós olhamos para o estado em que se encontrava aquela nação, emocional, espiritual, nós vamos ver que eram momentos caóticos, não diferentes desse em que nós nos encontramos. Eu quero chamar a sua atenção para o contexto histórico. Eu quero voltar um pouquinho no tempo. Porque parece que ali nós olhamos na nação de Judá um retrato das nossas vidas, da nossa sociedade. Corações teimosos, obstinados, pessoas que simplesmente fazem o que dá na telha, pessoas que seguem os seus próprios instintos, os seus próprios desejos, assim como aquele povo adorava tantos deuses diferentes. Eu e você vivemos numa sociedade marcada pela adoração aos prazeres pecaminosos, adoração à sensualidade. Nós não somos diferentes. Eles não aprenderam as lições que aconteceu com a nação de Israel, que em 720 a.C. foi levado ao cativeiro. E foi exterminada, porque foi espalhada por vários lugares diferentes. E Deus foi tão misericordioso pelo amor que Ele tinha àquele povo, que apesar deles merecerem a destruição, apesar deles merecerem o aniquilamento, apesar de merecerem o mesmo fim que aconteceu com a nação de Israel, Deus preservou um remanescente, e contra toda expectativa, eles voltaram a formar uma nação. Esse é o poder de Deus. É por isso que nós temos que ter esperança. Pelo Senhor que nós servimos. Eu quero voltar um pouquinho com você, uns anos anteriores a este episódio que nós verificamos aqui no livro de Lamentações, que foi escrito quando Jerusalém estava totalmente destruída. Eu quero voltar desde o rei Ezequias, que foi um bom rei, apesar de ter sido um péssimo pai. E sabe por que foi um péssimo pai? Porque o seu filho sucessor não seguiu seus passos. Um bom pai deixa um legado. Os ensinos de Deus, passado para os seus filhos.
E Ezequias, apesar de ter sido um ótimo rei, de ter experimentado uma intimidade tão grande com Deus, por experiências enfrentadas por ele não deixou, não passou tudo isso para os seus filhos. Ele reinou por 29 anos. E no 6º ano do seu reinado, a Síria devastou totalmente o reino do norte, Israel. Destruiu a capital Samaria. Mas parece que aquilo que havia acontecido à nação de Israel, como eu disse anteriormente, que era para trazer grandes lições ao povo de Judá, eles ignoraram. Sabe o que eles achavam? Que por ter o templo de Deus em Jerusalém, eles seriam eternamente protegidos. Enganam-se. Não adianta nada se não tiver um coração obediente. E por várias vezes os profetas advertiram que precisava um coração obediente, precisava de arrependimento, e por várias vezes foram ignorados. Jeremias foi preso. Tentaram tirar a vida de Jeremias porque ele pregava a verdade. E a verdade era dura. E não aceitavam. Depois de Ezequias, veio Manassés, que reinou por 52 anos. Foi o pior rei da história da nação de Judá. Ele chegou a sacrificar aos deuses o seu próprio filho. Levou a nação de Judá a se afastar totalmente de Deus. O filho de Ezequias não ensinou as lições sobre Deus para o seu filho, para o seu sucessor. Ele construiu altares idólatras no templo. É interessante que quando nós olhamos um registro sobre ele no livro de 2 Reis, capítulo 21, verso 9, você pode anotar aí, depois você olha na sua Bíblia, e fala que Manassés desviou o povo de Deus. Um líder tem essa influência. Encheu Jerusalém de sangue inocente. Sabe o que eu acho? O que é esse sangue inocente? Crianças sacrificadas aos deuses cananeus, ao deus Moleque, por exemplo. Aquele ato de Manassés de sacrificar o seu próprio filho, aquilo foi como um fermento no meio da nação de Judá, que foi se espalhando, e aquela prática crescendo. Mas Deus colocou sobre ele a responsabilidade por tudo aquilo. Por 52 anos ele reinou. Depois de Manassés, Amon reinou por 2 anos e foi assassinado por seus oficiais. E o povo se reuniu e matou aqueles que haviam matado o rei Amon. Depois de Amon, Josias por 31 anos. E Josias, Deus usou Josias para fazer uma restauração espiritual na nação de Judá, quando ele encontrou o livro da lei perdido no templo do Senhor durante uma reforma, e levou o povo ao arrependimento. Inclusive, voltaram a comemorar a Páscoa nos dias de Josias. Depois de Josias, nós começamos a enxergar um tempo de destruição sobre Judá. Porque depois de Josias, veio Joacás. Só que Jeoacás, por causa do faraó Neco, depois da morte de Josias, ele reinou só 3 meses. Jeoacás, o filho de Josias, faraó Neco, o levou para o Egito, onde lá morreu. E colocou no lugar dele Eliaquim, que era seu irmão.
e mudou o nome de Eliaquim para Joaquim, como havia conversado com você no início. Foi no período de Joaquim que deu a primeira invasão babilônica à cidade de Jerusalém. Joaquim reinou por 11 anos. Foi substituído por Joaquim, seu filho, porque Joaquim havia se rebelado contra a Babilônia na primeira invasão. Lembra o que eu disse? Judá se tornou vassalo. Tinha que pagar impostos. No momento de loucura, Joaquim, com todas as suas limitações, se rebelou. Resultou na segunda invasão. Na segunda invasão babilônica à cidade de Jerusalém. E o seu filho, Joaquim, recebeu todas as consequências. É importante que você entenda, e você entenda essa segunda invasão que aconteceu em 598 a.C., como havia falado anteriormente. Foi uma invasão avassaladora, pior do que a primeira, mas não pior do que a última. Aqui é registrado lá no livro de 2 Reis, que 10.000 pessoas foram levadas em cativo para trabalharem na Babilônia, incluindo o rei e a corte. Os tesouros do templo foram levados e do palácio real. Na primeira invasão, apenas uma parte do tesouro havia sido levado. Agora, quase todo é levado. Foram levados cativos. E Nabucodonosor coloca Matatias, que era o outro filho de Josias, e muda o seu nome para Zedequias. E foi aqui no período de Zedequias que mais uma vez ele se rebelou, Judá se rebelou contra a Babilônia, e Zedequias ficou durante 11 anos governando Judá através da cidade de Jerusalém. E naquele momento de loucura, ele se rebela contra a Babilônia. E o grande exército babilônico cerca a cidade de Jerusalém, e cerca por 1 ano, 5 meses e 29 dias, até que conseguem transpassar, atravessar, derrubar as muralhas da cidade. Nessa hora, o rei, juntamente com o exército, foge. Mais uma tropa babilônica perseguiu o rei, capturou o rei, matou todos os filhos do rei na frente dele, furou os 2 olhos do rei Zedequias e o levou em cativo para a Babilônia. Só que agora toda a cidade foi destruída. Tudo foi queimado. O palácio, o templo, as casas, os edifícios famosos da cidade de Jerusalém. Não sobrou nada. Algumas pessoas ainda foram levadas, o que pôde levar do templo, que ainda tinha valor, foi levado para a Babilônia. Só ficou as pessoas paupérrimas, com o discurso de que elas cuidariam das vinhas e do campo do rei. Foi nesse contexto, foi diante dessa desgraça, dessa destruição total, foi diante de ver o templo em chamas, o palácio em chamas, pessoas morrendo, tudo destruído, que Jeremias, presenciando tudo isso, escreveu o livro de Lamentações, onde nós olhamos os lamentos
as profundas tristezas do profeta por tudo aquilo que estava acontecendo. A lição de Samaria foi esquecida pela nação de Judá. E você me pergunta, onde está o amor e a misericórdia do Senhor diante de tanta destruição, diante da cidade de Jerusalém arruinada, aquela que era a grande cidade de Jerusalém? Onde estava o templo do Deus Altíssimo? E sabe? Onde está o amor e a misericórdia? É que contra todas as expectativas, contra todas as previsões, Deus preservou um remanescente. E o próprio profeta Jeremias havia profetizado que 70 anos depois do cativeiro ia haver um regresso, iam reconstruir a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu. Zorobabel, Neemias, Esdras. Na ordem, Zorobabel, Esdras e Neemias. A cidade foi reconstruída. Contra todas as expectativas, contra todas as perspectivas, foi construída. Mas Deus usou aquele sofrimento, Deus usou toda aquela dificuldade para mostrar para aquele povo de coração duro, de coração tão dobre, que não tinha como olhar para um outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, que não adiantava adorar aos deuses cananeus, que há apenas um Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Quando nós olhamos para o momento que nós vivemos hoje, não é diferente daqueles dias de Jeremias. Nós vivemos numa sociedade que o grande Deus que domina são os prazeres, o sexo, a sexualidade. E o que me pasma é que quando nós olhamos por tudo isso que nós estamos passando no mundo todo, mesmo assim ainda não há temor no coração das pessoas. Mesmo assim, as pessoas continuam com os corações endurecidas para Deus. As pessoas continuam apostando nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, e Deus foi colocado de lado. Mesmo com tudo isso que nós vemos, os corações não têm se dobrado para Deus. A prova disso é que basta dar uma brechinha, voltam as festas regadas por drogas, por álcool e pela prostituição. É porque não há temor nos corações. Não há temor. E aqueles que eram para fiscalizar, aqueles que eram para evitar que essas festas acontecessem, são os que estão recebendo propinas, para que, permitindo que elas continuassem. Isso aconteceu aqui na nossa cidade. O temor a Deus está longe da nossa sociedade. Longe da nossa sociedade. Eu quero voltar um pouquinho com você. Volta um pouquinho alguns versos anteriores ao 21 que nós começamos a ler. Eu quero olhar com você o verso 18 ao 20. Olhe comigo. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura.
e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Olhando esses versículos anteriores, me faz a pensar num segundo ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Para ter esperança em meio à desesperança. Segundo, lembre-se que grande é o nosso Deus. Porque é nesse contexto de lembranças tristes, de lembranças de aflições, lembranças de destruição, que ele começa o versículo 21, todavia, ou seja, no entanto, ou seja, contudo. Lembro-me também do que pode me dar esperança. E é apenas Deus que pode nos dar esperança. Há uma saída para tudo isso. Deus. Há uma porta de saída para tudo isso que nós vivenciamos como sociedade. É Deus. É nós continuarmos confiando em Deus, porque esse Deus é grande. Meu irmão, é muito fácil nós confiarmos em Deus quando tudo parece indo tão bem, tranquilo. Aqui nós vemos um bom exercício a ser feito para combatermos aqueles pensamentos negativos. Você liga a televisão, é tristeza, é morte, é loucura, é mutação do Covid. As pessoas estão com aqueles pensamentos negativos, depressivos. Sabe qual é o exercício? Comece a se lembrar das grandezas de Deus. Deus é grande. Deus é cuidadoso. Deus está olhando por você. Deus está cuidando de você como uma galinha que abre as asas e protege os pintinhos. Esse é o nosso Deus. Pare de olhar apenas para os problemas que cercam a sua vida. E veja o quão grande é o Deus que nós servimos. Nós criamos uma série de atividades na igreja. Os pastores estão com trabalho, preparando reflexão, preparando lives. E tudo isso com um objetivo: de ajudar você a enxergar que Deus é grande, que Deus cuida da gente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Desligue um pouquinho esse jornal que mais parece uma carnificina. Desliga um pouquinho esse programa triste e comece a olhar a sua Bíblia, comece a olhar as programações que nós temos programações propostas pela igreja. Que você vai ver que esse Deus é grande, esse Deus é grande. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aproveitando esses momentos, essas oportunidades, eu tenho uma consciência limpa e tranquila, eu e todos os pastores dessa igreja, que nós estamos buscando meios, formas de levar até você a palavra confortante de Deus, a palavra que conforta as nossas almas. Uma criança, naquelas perguntas de crianças que às vezes não tem uma saída tão fácil, pergunta ao pai: pai, qual o tamanho? Qual o tamanho de Deus?
O pai ficou sem saber o que responder naquele momento. Mas ficou pensando naquela pergunta. Até que uma semana depois daquela pergunta, ele estava indo para o aeroporto. Iam fazer uma viagem. Iam para longe. Muito longe. E o pai, quando sai para esperar o carro que iam buscá-los na frente, lá no alto, bem longe, olha aquele avião. Bem pequeno. Parecia que cabia na palma da sua mão. Ele diz: meu filho, você está vendo aquele avião lá longe? Estou vendo, papai. Pois é. Você me perguntou o tamanho de Deus, não é? Sim. Agora vamos para o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, antes de embarcar, era um Airbus 380, a maior aeronave de passageiros. Chega a levar 615 pessoas no único voo, em quase 80 metros de comprimento. E quando ele estava ali na escada, diante daquela aeronave, o pai pergunta para ele: meu filho, você acha pequena essa aeronave? Não, pai, é muito grande. Assim é Deus. Ele é grande, muito grande, se estivermos próximos a Ele. Quando você está distante, ele parece tão pequeno. Mas quando você está próximo, você vê o quanto Ele é grande. Eu vou além. Quanto maior for Deus para você, menores parecerão os seus problemas. Ou seja, enquanto mais próximo você está de Deus, menores serão os seus problemas. Quando nós olhamos para esse trecho aqui de Jeremias, de Lamentações de Jeremias que eu compartilhei com você, para ter esperança no meio da desesperança. É o que nós vivenciamos hoje. Nós vivemos um momento de desesperança. As contas chegando, os empregos, uma interrogação, o comércio, sem oxigênio. Olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Isso é momento de desesperança. É nessa hora que nós vamos nos lembrar do Senhor. Lembre-se do Senhor nesses momentos. Lembre-se o quanto Ele é grande. Ele cuida de você. Agora, quando a gente olha o livro de Lamentações, a gente vê tristeza, o tempo todo lamento. E nesse momento, desse capítulo 3, desse trecho que eu li para você, nós vemos Jeremias trazendo palavras de esperança. Você acha que as circunstâncias mudaram para ele? Você acha que os problemas cessaram? Você acha que agora começou a haver flores na sua frente? Não.
O que mudou foi a postura de Jeremias. A postura. Os problemas continuaram, mas a postura foi outra. O que nós temos que fazer diante desses momentos difíceis é mudar a nossa postura. É como olhar para o copo com água. Está acabando. Está no final. Pare de olhar para o pouco que tem lá dentro. E comece a olhar diferente. Ainda tem água. Ainda há água aqui dentro. Que bênção. É dessa maneira que Deus quer que você veja as dificuldades que enfrentamos nessa vida. Estão diante da gente, mas mude a sua postura. Pare de enxergar problema em tudo, meu irmão. Comece a olhar o lado bom das coisas. Talvez Deus quer ensinar tantas coisas para você com tudo isso que está acontecendo, mas esse coração fechado, esse coração teimoso, não está dando espaço para tudo que Deus quer lhe mostrar. Veja as coisas boas. Deus tem cuidado de você. Eu queria terminar esse momento orando com você por tudo isso que nós estamos passando. E a minha oração em especial vai ser pela postura que você tem apresentado diante dos problemas. Os problemas estão aí. Nós não podemos mudá-los. Nós não podemos mudar os problemas que enfrentamos. O problema do Covid está aí. O problema da economia está aí diante da gente. Mas nós podemos fazer muito, mudando a nossa postura diante das dificuldades. Baixe sua cabeça. Oremos. Pai, eu te louvo. Eu te louvo pela tua palavra tão verdadeira, tão viva, que há dentro dos nossos corações. Eu te louvo por esse exemplo tão genuíno que o Senhor deixou para que nós nos espelhássemos. Profeta Jeremias. Os problemas não cessaram, mas a postura mudou. Que possamos mudar a nossa postura diante das dificuldades. Ajuda-nos a sermos mais positivos. Ajuda-nos a ver o lado bom de tudo isso que estamos passando. Ajuda-nos como igreja a acordar, a olhar para nós mesmos, a nos autoavaliarmos. Talvez seja isso que o Senhor queira, diante disso tudo que estamos enfrentando. Ajuda-nos a ver a água que ainda há no copo. Nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.